Está aparecendo para vocês o material da aula? Sim, professora. Sim, professora. Eu vou tentar aumentar. Sim, está aparecendo. Calma que eu vou tentar aumentar. Eu quero que aumente, tá. Conforme tiverem perguntas, fiquem à vontade para a gente estar parando e questionando, que eu gosto muito da interação. Ok? Então, está lá no primeiro cartaz bullying, não é brincadeira. Bullying é uma coisa muito, muito, muito séria, tem que ser levado a sério. Ainda bem que nós somos diferentes, ainda bem que nós temos as nossas características. Imagine se todo mundo fosse igual. Que chato que seria o mundo, todo mundo igual, todo mundo geneticamente com as mesmas características físicas, com as mesmas características emocionais, cognitivas. Então, essa diferença é que nos faz melhor. Esse bullying são atitudes, o que significa bullying? São atitudes agressivas, intencionais, repetitivas, adotadas na escola ou fora da escola, por um aluno ou uma pessoa contra uma pessoa mais frágil, causando angústia e sofrimento. E as sequelas que tem são irreparáveis. Pode levar uma pessoa até a depressão e sair fora da escola. Pô, eu estou indo na escola todo dia e tem uma pessoa falando que eu sou orelhudo, orelhinha de elefante. Para que eu vou ficar na escola? Então, não dá para ficar passando em branco. Como acontece o bullying? O bullying ele é uma ampla e diversificada, e ele pode ser de maneira física, né, de bater, de brigar, ele pode ser de maneira verbal, ele pode ser como ofensa moral, ou como ofensa material, psicológica e até mesmo sexual, tá? E o cyberbullying é diferente, é o que ocorre hoje, além, a gente tem um monte de recurso de tecnologia. O cyberbullying é o que ocorre nas redes mundiais de computador, é pela internet, pelo Zap, pelas mídias que a gente tem aí nas nossas mãos, que acaba ocorrendo o cyberbullying. Uma pessoa agride outra ou, por palavras, expressa um sentimento de agressão contra uma outra pessoa. Bem, eles podem acontecer de forma física, de forma verbal, de forma material, de forma psicológica, de forma sexual ou de forma virtual. De forma física, é quando eu posso empurrar, chutar, eu ponho o pé na frente para o outro cair, aí cai, eu começo a dar risada. De forma verbal, quando eu xingo, quando eu começo a zoar, você tem a orelhinha assim, você tem o cabelo desse jeito, tá? Você é dentuça, 4 olhos. De forma material, quando eu começo a roubar pertences e acusá-lo, foi ele. De forma moral, é quando eu uso da calúnia. De forma psicológica, é quando eu vou perseguindo a pessoa, quando eu vou intimidando, dominando, chantageando, até expondo de uma forma ridícula essa pessoa. De forma sexual, é quando o agressor tenta induzir, até abusar, assediar a pessoa. E na forma virtual, quando eu divulgo imagens, quando eu divulgo cenas que são de cunho particular em toda a rede, causando um transtorno para outra pessoa. Ok? Alguém tem um exemplo, alguma situação que já vivenciou? Professora, eu lembro quando eu era criança, a gente estudava numa escola que a professora nossa, ela separava a gente que era branquinho dos moreninhos. E ela falava assim, ó, vocês não podem se envolver com eles. Vocês não podem brincar com eles porque eles são de cor diferentes. E a gente não podia ficar brincando, mas eu gostava muito de uma menininha, que eu lembro o nome dela até hoje, que é a Bianca, que eu não sei mais onde ela está, né? Não sei se ela ainda está bem, está viva. E eu começava a conversar com ela escondido. A professora uma vez pegou nós duas no banheiro conversando. Eu tomei um puxão de orelha e fui para a sala. E ela falou, não é para ficar conversando com ela. E eu ficava assim, por quê? Foi isso aí que aconteceu.
Eu acho que o que você colocou é muito importante, porque se a gente pensar no ensino tradicional, o ensino tradicional está impregnado de atitudes, tanto por parte de professores, de aluno, dessa questão do bullying. O professor, nos anos 60, ele não sabia como trabalhar essas situações. Então, acontecia sim, não era chamado de bullying, brincadeira de mau gosto, mas acontecia. E o professor, por estar despreparado, os colegas, não sabia como lidar com essas situações. Bom, o bullying. As vítimas, os agressores, durante toda a vida escolar, os alunos podem viver de alternância, eles podem serem vítimas ou serem agressores. As consequências do bullying atingem a todos, não só as vítimas, tá? Não é só a vítima, a pessoa mais frágil, é o outro também que está querendo dominar. As consequências do bullying. O que acontece, o bullying? Primeiro, baixa autoestima. Ah, eu vou todo dia na escola e fica falando que eu sou orelhudo. Eu me olho no espelho, eu me acho orelhudo. Então, olha só, baixa autoestima. Isso reflete no rendimento escolar. Por fim, eu não tenho mais significado, interesse para a escola, a evasão escolar, ou pode vir a agressividade, o desejo de vingança. Eu fui excluída há muito tempo da escola, eu volto com o intuito de me vingar. Ou essa criança que está sendo vítima, ela pode ter um estresse, ela pode chegar a ter uma ansiedade e fobia. A gente viu o que é uma ansiedade e uma fobia. E dificuldade de relacionamento, porque se ela tem baixa autoestima, ela se acha inferior a qualquer outra pessoa. E com isso, depressão e ideias suicidas. A depressão nós vimos também, que é uma tristeza muito, muito, muito profunda. Ela acaba se isolando, eu não sou importante, ninguém gosta de mim, ela acaba tendo ideias de suicídio. Olha as sequelas de uma brincadeira assim desagradável. E como a gente vai identificar uma vítima? Quando a pessoa não tem mais vontade de ir para a escola, por que você não quer mais ir para a escola? Alguma coisa aconteceu. Muitas vezes a criança não fala por que ela não quer ir na escola, mas tenha certeza, alguma coisa aconteceu e está fazendo com que ela não tenha mais interesse em ir para a escola. Quando ela começa a apresentar um baixo rendimento escolar, tá? O que significa isso? As notas, a aluna tinha excelentes notas, aí tem uma queda. E essa queda está ligada ao quê? A como as pessoas estão vendo ela. Ou quando ela volta para escolas com roupas e livros rasgados, objetos pessoais rasgados, os colegas acabam chutando a mochila, rasgando o caderno. Quando ela procura se isolar dos amigos e da família, quando ela tem um comportamento triste e deprimido, ansiosa ou aflita, sem motivo nenhum, ela apresenta um comportamento agressivo, tá? E, por fim, ela não se valoriza. Então, cabe aos pais também, ou os responsáveis, estar vendo, está mudando de comportamento, está acontecendo isso que está aqui nesse slide, eu tenho que ir na escola ver o que está acontecendo com essa criança, tá? E na escola, a escola, sim, é responsável por fazer um trabalho sério, um trabalho de respeito ao outro. E aqui a gente tem um caso de bullying. Olha só. Adolescente é condenado a pagar indenização de R$ 8.000 por bullying. 2 adolescentes ainda estudavam em uma escola particular no bairro Nobre de Belo Horizonte. A denúncia de bullying foi feita em 2008, quando eles já tinham apenas 14 anos. O menino e a menina estudavam na mesma sala. Os pais declararam à justiça que a menina foi vítima de bullying durante 4 meses, com apelidos de tábua, de prostitutas e nomes dessa forma. Também houve uma tentativa de corte de cabelo e a aluna não queria mais voltar à escola. A aluna começou com queda de cabelo, tá? Foi um dos sintomas que ela apresentou. E isso
refletiu que ela não teve mais interesse, não quero ir mais à escola, e a escola teve que pagar essa indenização para os familiares, porque os familiares foram na justiça, a escola não fez nada, a escola não teve habilidade de lidar com essa situação. E o que vocês têm a dizer desse caso, por exemplo? Professora, quando eu estudava, quando eu era mais criança, eles... Está super baixo o seu som. Quando eu estudava, os alunos tinham preconceito comigo por causa da religião da minha mãe. Aí, com o tempo, eu não comecei mais a ir para a escola porque eu tinha vergonha. Aí, meu pai me levava até a escola e, nessa época, tinha caseiro, existia casa dentro de escolas, assim. Aí, eu ia para a casa dos caseiros, quando meu pai voltava para casa. Aí, era muito por causa de religião e porque minha mãe tinha mania de raspar muito as cabeças minhas, das minhas irmãs. Aí, a gente não ia, só que daí a escola também não tomava providência nenhuma, não, por conta... Eu me lembro disso. Aí eu não estudei a quinta série, não estudei a sexta, aí eu comecei a crescer mais, aí eu comecei a ir por interesse meu mesmo, não por incentivo de pai e de escola ir atrás, não. É que hoje em dia eles vão atrás, né? A criança não vai para a escola, eles já ligam para a mãe, quer saber, mas antigamente eu me lembro que não era assim. Então, quando a escola fica omissa, quem se cala, não é? Está se omitindo, ok? Então, olha só, a escola, diante desse fato, diante do quadro, ela não pode ficar omissa, não pode fazer de conta que não existe, empurrar para debaixo do tapete, tá? Se for escola particular, os pais entram com recurso mesmo e a escola tem que pagar. Escola pública vai entrar com recurso, vai demorar um pouquinho mais, mas a gente sabe que está nos DCM, nos PCM, que os pais, a escola tem que sim trabalhar esses temas transversais. E um tema transversal é o bullying, uma forma de trabalhar de um jeito que você não precisa falar que você está trabalhando o bullying. Não precisa falar, eu estou trabalhando o preconceito, mas você pode ter uma habilidade, criar um projeto de uma forma que você vai trabalhar esses conteúdos de respeito, de cidadania, e não é o bullying, mas acaba sendo o bullying ao mesmo tempo. Olha só, outro caso. Justiça condena a mãe de adolescente e alimenta com anti-bullying no Rio Grande do Sul. O que acontece? A justiça determinou que a mãe de adolescente que praticou bullying por intolerância, por intermédio da internet contra um colega, pagou uma vítima de R$ 5.000. Cabe recurso. É um processo de pequenas causas, longo, mas cabe recurso. Então, hoje a gente sabe o quanto é importante trabalhar essa questão do bullying, o quanto a escola tem que estar fazendo esse alinhamento. E aqui a gente tem dados estatísticos aonde ocorrem os maus tratos na escola e a quantidade, aonde ele foi mais maltratado. Então, a resposta de uma pesquisa que foi realizada, ele foi na sala de aula, nunca foi maltratado, é um percentual. Na sala de aula sem professores, cerca de 800. Na sala de aula com o professor, 548. O professor virou, ouviu e não fez nada. No pátio, no recreio, 495 alunos. Nos corredores, 329. Outros, 173. Nos portões da escola, 115. No banheiro, 92. No trajeto escola-casa, 77. E no transporte escolar, 62. O que a gente percebe? O percentual é muito alto aonde? Quando a gente está falando na aula sem professor e na aula com o professor. Então, do lado do professor, o professor dando aula, está acontecendo e não dá para ignorar. Não dá para fazer de conta que eu não ouvi. É um assunto delicado, é um assunto difícil, tem que ter muita delicadeza, porque a gente vai estar dos dois lados, mas ele se torna
super importante você trabalhar, você lidar com isso. Bem, o que aconteceu com o bullying? Na Constituição de 1988, ele colocou o Estado, a sociedade, a família. Todo mundo está nesse pacote, todo mundo deve assegurar direitos fundamentais à criança. Então, o Estado tem uma porcentagem, a sociedade tem uma porcentagem, a família também. Quando a gente fala de Estado, de sociedade, é escola. Então, o Estado, a escola e a família têm um papel primordial. Eles têm um papel que não dá para deixar de lado acontecer esses fatos e fazer de nada, fazer de conta que não é comigo. A criança, toda criança tem direito à escola, toda criança tem que estar na escola e é dever da família, do Estado, da escola zelar por essa criança na escola. E, por final, a gente tem a família, no caso de bullying. O que acontece? Não culpar a situação que está sendo, a criança que está sendo vítima, tá? Não precisa culpá-la. Segundo, buscar sempre um auxílio, buscar saber quem é essa pessoa que está sendo a agressora com ela. Comunicar à escola e exigir que sejam tomadas providências. A escola tem que tomar providência. Caso a escola se omita, caso a escola não faça nada, o pai, ele pode ir para o conselho tutelar e aí para o Ministério Público. Como que a escola deve agir? Para evitar chegar nesse caso, a escola, através de um projeto, trabalhar essa criança com respeito ao outro. As escolas têm que trazer esse tema ao corpo docente, têm que trazer esse tema aos pais também, aos alunos. E levar esse caso de bullying, se acontecer, se você não conseguiu sancionar, não conseguiu resolver, levar ao conselho tutelar, tá? Então, esse projeto ele tem que estar inserido no PPP, que é no projeto político-pedagógico da escola. Dentro do projeto político-pedagógico da escola tem que estar inserido um trabalho voltado à superação do bullying na escola. Por que a escola tem que fazer isso? Porque é lá que vai acontecer, é lá que vai exercer, o agressor e o agredido vai estar lá na escola. E, através da escola, a gente pode promover um exercício de respeito e cidadania. E, dentro do projeto político-pedagógico da escola, o PPP, ele vai ter que estar inserido um projeto lá dentro, de forma interdisciplinar, conversando com todas as disciplinas, articulando valores para direitos e deveres, para que a criança possa saber lidar com essas diferenças. Voltando, eu tenho mais um material que eu separei para vocês. Até aí, tudo bem? Professora, eu acho que muito Sim, professor. se resume à falta de empatia, né? Porque é um assunto que vem ganhando cada vez mais força, né? Esses assuntos vem ganhando cada vez mais força, principalmente na internet, com campanhas contra o bullying, contra o feminicídio e tudo mais. Só que, por conta da internet, também vem ganhando mais força o acontecimento desses fenômenos, né? E também eu acho que com a mídia. A mídia tem muita força em relação a isso, porque existem os padrões de beleza adotados pela mídia, com isso afetam as meninas, e com isso surge o bullying, a baixa autoestima, e com essa força das mídias e do Instagram, Facebook, que fica muito mais fácil de você praticar o bullying com uma pessoa, né? Porque ali você fala o que você quiser, você não está na frente de uma pessoa, você não está na frente de nada, e muitas vezes nada acontece, né? Então, eu acho que muito vem da falta de empatia, desde quando criança, né? Aí vai crescendo e isso vai se tornando como algo normal para muitos. A família tem um poder, assim, não é? Primordial nesses aspectos.
Vocês estão conseguindo ver o material que eu compartilhei com vocês, conflitos na escola, modos de transformar? Sim, professora. Esse material ele é Sim. muito legal, ele é até indicado para concurso. Ele traz várias ações, várias dicas e projetos de como você vai lidar com esse bullying, que a gente fala de bullying, mas é muito difícil. Que projeto eu vou pensar? O que eu vou elaborar para trabalhar com meus alunos? Então, aqui tem várias situações. Vamos ver, acho que ele está abrindo. Tem vários Ô, projetos. professora, Pois não. eu fiquei pensando em relação ao que a Michelle tinha comentado, né? Sim. Que na escola a gente tem que trabalhar, tem que mostrar para as crianças. Aí vamos supor que a criança chega falando que a mãe brincou falando que o cabelo era feio, né? Mas e aí, como você imposta na criança para falar que isso é errado? Aí a criança chega na casa e fala para a mãe que a professora disse que isso era errado. Imagine o conflito que não vai gerar isso. Sim, porque você está lidando com os valores, né? Então você está lidando, você É tem complicado, né? Até aí mesmo de você falar o que é o certo e errado, é até de complicado para você impor isso, né? Igual da vez que você falou para a criança, ensinou a criança a lavar a camiseta, né? E a mãe se sentiu ofendida. Isso, foi na escola. A gente esbarra nessas questões de valores. Família é muito complicado. Então, você tem o cabelo liso, seu aluno tem o cabelo mais crespo, e você fala que o errado é o cabelo crespo, ela vai chegar em casa e vai falar isso. A professora falou que o errado é o cabelo crespo. Então, a gente tem que ter uma delicadeza, Então, assim, um cuidado de lidar com o outro, um respeito, uma empatia, não é? E assim... É por isso que é importante os projetos, né? Sim. Você falar de uma forma para a criança que não seja uma forma agressiva. Você colocar, por exemplo, igual já passaram um videozinho a menina bonita do laço de fita, né? Você mostrar as diversidades, você mostrar para a criança que o ser diferente não é uma coisa feia, é legal, que seria muito chato todo mundo ser igual, que não é porque o cabelo de um é liso, do outro é crespo, que um é mais bonito do que o outro, que todos são, dentro da diversidade, são especiais, né? Então, acho que são essas práticas no dia a dia que vai mostrando para a criança o que é correto e o que não é, né? Sim, até porque as sequelas, os danos psicológicos, cognitivos, emocionais, se você não trabalhar, deixar passar, serão enormes. E os danos não tem depois como você reverter. Então, percebeu ou não percebeu, vai trabalhar. Existem um livro também do Ziraldo, você colocou do laço de fita, tem um das cores do arco-íris, tem uma cor que não está no arco-íris. Aí ele começa a discutir, eu não lembro o nome, aí ele começa a discutir por que ele não está no arco-íris, o que ele tem que fazer para interagir no arco-íris. Então, assim, são propostas diferenciadas, de uma forma lúdica, de uma forma suave e delicada, você pode expor para a criança e fazer com que, olha, então, você é diferente, mas todos nós somos, que bom, não é? E nós temos os nossos valores, as nossas qualidades. Senão, a gente vai ter sequelas lá na frente muito, muito sérias com esses alunos. Bem, falando... Professora, pode falar. Pode falar. Quem vai Seu falar aí? Eu vou microfone falar, então. caiu, Ana. Professora? Tá Oi, ouvindo? pode falar. Em relação também, eu acho que foi a Carla que falou que as crianças elas não nascem com preconceito, né? Não. É gerado os preconceitos nela. E eu acho meio complicado, porque assim, eu tenho uma sobrinha, que a mãe dela é obesa. E ela tem 5 anos. E se você chamar a menininha de gordinha, vem aqui, gordinha da tia, professora, ela chora. Sim. E ela só tem 5 anos. E eu vejo que é dela mesma, assim, sabe? Ela não quer ser gordinha. E aí a minha filhinha, ela é gordinha, aí eu falo, a Lavina não chora, porque eu chamo ela de gordinha. É tão bonita ser gordinha, mas ela chora, professora. Porque é desesperador ver ela. E eu acho que é dela mesmo. É a mãe, ou será que a mãe não transfere esse choro para a criança por estar com um peso acima?
Não sei. Será que ela não vê, não Não, vivencia? então, ela falou para mim que falou para ela, para a filha, que não era feio ser gordinha, que era o jeito dela, cada um, né? Tem gente que é magra que é bonita, tem gente que é gorda que é bonita. Só que a menina, ela é desesperada, que ela não quer ser gorda, sabe? E eu acho que é dela mesmo, ela tem 5 aninhos, eu acho que é dela, assim, sabe? Eu acho estranho às vezes, né? Porque criança, né, se importar tanto assim, né? E a mãe sendo, né? E ela falou para mim, a mãe falou, não, mas eu já falei para ela que ela não tem que ligar, porque ela é gordinha, mas ela é bonita, olha, a mamãe é gordinha, a mamãe não se importa. Aí eu também não sei, né? Mas eu acho que o preconceito vem dela, da Ô, criança Regina, mesmo. Será que não é da escola? Ah, então eu eu acho não que sei, muito né? que a Depois que ela gente vê começou a no ir pra mundo, escola, igual né? tem. Pode ser na escola que já colocaram, você é gordinha. Então, Tem pode ser. também desenhos, né? Sim. A Carla colocou muito bem quando ela falou da É mídia. porque meu filho também tem pavor de engordar. Então, a mídia explora muito isso. Os padrões de beleza é a pessoa magra, não é? O cabelinho liso. Então, a mídia explora isso muito. A loira. Então, se você está fora desses padrões que a mídia explora, você já é diferente, você já é excluído, não é? Olha só. Outro dia eu assisti uma reportagem, achei muito legal. É daquela repórter da Maju. Ela colocou assim: olha, que ela passou por 5 desafios na vida dela. Ela teve que superar 5 desafios. Primeiro, moradora da zona da favela no Rio. Ela teve que superar esse preconceito. Segundo, negra. Terceiro, pobre. Quarto, ela estudou, fez jornalismo com muita dificuldade. Quarto, ela teve que superar negra. Então, tudo isso para ela chegar onde ela está, ela teve que passar numa entrevista, por exemplo, tem uma loira. Então, a loira está na frente dela, mesmo sem saber que ela tem conteúdo, que ela já tinha conhecimento vasto na área. Então, olha só, como o bullying está presente, a discriminação, o preconceito, tá? Em E a todo tempo, mídia né, explora professora? isso de uma forma muito pesada. O padrão de beleza tem que ser assim. Será? Eu ser gordinha, eu me sentir bem, não é importante a nossa autoestima? Não é o que os outros pensam, e sim o que eu penso, e sim o que eu acho. E isso a gente só vai conseguir fazer com que a criança tenha essa autonomia, esse conhecimento, através do diálogo, através de uma forma clara, através de uma forma delicada e suave, com que ela passe a se aceitar, se ela é gordinha ou não, passe a se aceitar e respeite o outro também. Eu acho que tem espaço para todo mundo, o sol brilha para todo mundo. Bem, e aqui ele começa. Infelizmente, esse tipo de bullying não acontece só entre as crianças, né? Entre os Não, adultos também. Os adultos também são muito cruéis, né? sim, sim, muito mais do que as outras pessoas. E olha, às vezes são pessoas que têm estudo, têm conhecimento, mas agem dessa forma, infelizmente. Tem que começar a rever vários conceitos, vários padrões dessas pessoas. Esse livro, ele. Professora, Pois não. professora, tanto que quando o bullying é com adulto, isso é perigoso gerar até morte, né? Se a pessoa do outro lado, sim, encarar de uma forma mais agressiva, se você não tiver estrutura, sim. Ele me chamou me agrediu fisicamente, ou me agrediu com palavras, sim. Então, olha só, esse livro, ele até cai em concurso, tá? Eu vi concurso de ciclo 1 que cai, e a palavra é assim, ele vai começando a falar, e ele tem sempre sugestões de atividade que a gente pode desenvolver em projetos com bullying. Como que a gente vai poder trabalhar? Como que a gente vai poder trabalhar esses conflitos? Para quê? Para que eu possa estabelecer uma escola, uma cultura de paz, uma cultura mais segura, uma escola que consiga equilibrar os conflitos. E aqui ele vai dando, tá, as sugestões. Por exemplo, no capítulo 1, ele fala da violência, no capítulo 2, a intolerância, no 3, como favorecer uma escola segura. No capítulo 4,
Ele questiona sobre a violência e ele vai dando sugestões do que como você vai trabalhar também, aprendendo a lidar com os conflitos. Ele utiliza, ele é dividido por etapas. Ele tem uma situação, depois ele apresenta uma teoria e uma caixa de ferramentas, que são as estratégias, e o baú de brinquedos são atividades que você pode estar trabalhando com o aluno. Então, ele parte de um trabalho bem diferenciado, diversificado. Isso ajuda bastante. Ó, aqui ele está falando da teoria, aí ele vai indo, vai trazendo os conflitos, o que para você ter um embasamento, tudo através do diálogo. A gente sabe que o conflito ele é positivo, mas se ele exceder, ele passa a ser negativo. E deixa eu chegar numa caixa de baú, só para vocês estarem vendo como ele propõe atividades. Os fatores, o que leva à violência. Através desse livro, dá para pensar num projeto bacana de você construir com as crianças e até fazer um trabalho legal. Sempre ele tem o baú de brinquedos, o baú de atividades. A Perla está perguntando se a senhora está ouvindo ela, professora. Bem, eu vou deixar para vocês estarem vendo. E uma outra coisa que eu queria passar, vamos lá. Não, está aqui. A gente tem vários filmes sobre o bullying, tá? Eu vou me enviar para vocês. Não, esses filmes, logicamente, eu não vou trabalhar com criança pequena, tá? Mas vamos supor que você, na direção, na coordenação de uma escola de quinto ao sexto, do sexto ano até o ensino médio, já dá para se pensar num projeto, começando através de um filme. E a gente tem aqui sobre sugestões de filme que a gente pode colocar dentro do projeto pedagógico, que tem, por exemplo, Toda Criança é Especial, não sei se vocês já assistiram. Nós não teremos tempo de ver. Um Grande Garoto, o Bang Bang, Você Morreu, Marx e Max, O Elefante, As Raízes do Mal, o Billy, Deixe Ele Entrar, e Os Muros da Escola, também é muito legal. Esse aqui eu tentei baixar para passar para vocês, eu não consegui. Para o Dia Nascer Feliz, Sempre Amigos, O Galinho, O Sonho de Gelo. E aqui a gente também pode, por exemplo, trazer para a criança uma sugestão. Um teatro, pedir para eles escreverem um teatro, eles criarem um teatro. O que acontece na violência? Vamos criar um cenário, então você vai ser o agredido, você vai ser a família, você direcionar com a turma um teatro. Você pode usar teatro de fantoche. Se não tiver fantoche, você pode usar o saco de papelão, colocar na cabeça das crianças e fazer os personagens. Tá? Você pode, através de uma paródia, de uma música, por exemplo, você pode trabalhar essa questão do agressor, do agredido, você pode trabalhar com júri, um debate, vamos supor que estamos numa audiência, então vem a família, vamos simular que você é a mãe, vamos simular que você é a vítima dessa situação, tá?
sempre buscando para a criança exercitar a expressão, o raciocínio, o desenvolvimento crítico. Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Como pode acontecer, advogado de defesa, advogado culpado, o júri, ou eu posso elaborar uma reportagem, eu posso criar com os alunos de fazerem uma pesquisa, utilizar o que tem, a gente tem recurso celular, e fazer um roteiro de questões, e eles perguntando aos colegas, aos familiares, sobre assunto relacionado ao tema. Aí, em seguida, pode passar essa entrevista, pode gravar um vídeo. Ok? Isso aqui eu vou passar para vocês. Eu acho que eu não passei isso. Agora, Tá bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Com esse assunto, vocês têm alguma dúvida? Não, professora, o que me chamou a atenção sobre o bullying foi quando o psicólogo falou lá no primeiro vídeo, né? Que para mudar a conduta é só através da aquisição de consciência. Então, Sim. é só conhecendo o assunto, conversando com eles, né? Sim. Para mudar a situação. Sim, a gente só consegue mudar se a gente der ferramentas para a criança mudar. Ninguém muda, ninguém nasce com preconceito. E ninguém muda se não saber o que tem que mudar. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Mudar para onde? Para quê? Então, é buscar informação, buscar conhecimento, elaborar projetos que possam fazer com que essa criança tenha consciência dessa situação, tanto o agressor como a pessoa agredida. Então, fechamos, vamos falar. Professora? Pois não. Eu acredito que o ponto-chave do bullying é realmente ser discutido na escola, né? Porque se os alunos têm a consciência, né, do que é o bullying, como isso é grave, eu acredito que pode prevenir bastante, né? Sim, nós temos um poder muito grande na escola. É na escola que a gente vai dar essa ferramenta para essa criança. E tudo isso que a gente vai fazer é para minimizar os efeitos de ter uma criança com fracasso escolar, minimizar os efeitos dessa criança se evadir da escola, minimizar todos os problemas que possam vir dos efeitos que a criança sofre perante ao bullying, ok? Então, as sequelas psicológicas, as sequelas emocionais, sequelas cognitivas. Então, o diálogo é a base de tudo, de uma forma delicada, de uma forma leve e sutil, e saber lidar com essas situações. As crianças colocam a gente em xeque-mate. Tá? Eu comentei no início que a professora sentou na mesa e chamou o menino que estava no cantinho, sente comigo, meu príncipe, para almoçar. E a outra menina veio e falou, professora, não tem príncipe negro. Olha só a situação. Na frente do outro aluno, ela falou o conhecimento que ela tinha, a necessidade que ela tinha naquele momento, ela colocou, e o menino também, por si só, né, ficou mais constrangido. A professora quis chamá-lo, quis estimulá-lo, e, no entanto, a repercussão foi outra. Vamos falar um pouquinho da prova? E se houver necessidade, a gente faz uma revisão dos assuntos. Olha só, a prova tem 5 questões dissertativas, está bem simples, e ela está no rascunho, eu vou passar ela no modelo oficial. Eu vou disponibilizar para vocês no dia 19, no Google Class, lá no portal de alunos, vocês vão ter acesso à prova. É o mesmo esquema que foi a outra vez. É muito importante vocês estarem fazendo essa prova, não deixem de fazer, não deixem, tá? Porque senão é prova substitutiva ou é exame, tem coisas que a gente pode estar evitando. Vocês têm aí um prazo longo, então vamos tentar resolver essa situação de prova, tá? Gostaria muito que todos fizessem, eu fico até mais tranquila e fico mais
me sinto feliz de ter que todo mundo fez a prova. São 5 questões. A gente vai ter uma questão que é um caso. Esse caso, ele está dentro de um contexto da escola, ele está falando sobre a diversidade sexual de gênero. Então, como que naquele caso, naquela situação, como que a escola tem que estar agindo? Como o professor deve estar fazendo, a fim de não ter um problema maior. Então, já anotem aí. Um item que cai é diversidade sexual e de gênero. Tá? Uma segunda questão é o que a gente viu hoje, é o bullying na escola e os efeitos. Já deixem o material de bullying também separado. A terceira questão é a respeito da família na escola, quais são os reflexos, como que essa família pode assim ajudar, cooperar, de que forma a família pode ser positiva em relação a ela dentro da escola. Lembrando que a gente tem 2 faces. A família dentro da escola, ela tem 2 lados da moeda. Ela pode ser negativa, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser positiva. Então, dentro desse contexto, como que é essa atuação dessa família? A 4, vocês já separem o material, é sobre o sono. Qual a importância do sono? Por que o sono é importante no desenvolvimento da criança? Qual é a consequência do sono na vida da criança? Por que a criança precisa dormir? Ok? A gente sabe que ela precisa dormir, por quê? O sono é uma atividade cerebral. A criança precisa ter essa hora de descanso, a criança precisa dormir, porque quando ela está dormindo, ela libera o hormônio de crescimento. Segundo, o sono faz bem para aprendizado e a memória. Olha como é importante. Eu consigo, uma noite bem dormida, eu consigo ter condições de aprender melhor. E a última questão é sobre o transtorno de conduta. Vocês lembram que a gente viu a pessoa que tem um transtorno de conduta, comportamento violento, comportamento agressivo, ele age agredindo os animais, agredindo as pessoas, é mais comum em meninos. Diante desse cenário, como que a escola pode estar agindo? Qual é o papel do professor? Alguma dúvida? Então, na verdade, são esses 5 materiais que vocês vão deixar separado para a prova. Tá? Ok, gente? Ok, Sim, professora. Ok, professora. Professora. Ok, professora. Lembrando, diversidade, bullying, família, sono e as patologias que são transtornos de conduta. Na verdade, a gente viu todos esses assuntos, então separem esses 5, já deixa num cantinho, já notem que é esses 5 materiais que vocês vão precisar para fazer a prova. Lembrando que a prova 1, ela tem 25% da nota. Então, por exemplo, se você tirou 10, você olhou lá, 2,5, ok? Acho que muita gente viu e ficou, nossa, mas é 2,5 por quê? Ela é dividido 25%, ela compõe 25% da nota. A atividade que o professor passa, ela tem uma composição também de 25%. Então, se fechando as 3 atividades, quem fez as 3, colocou as 3 bonitinho, então já tem 10, ok? E esse 10, como é 25%, será 2,5. Então, somou 2,5 com 2,5, você tem 5. Beleza? Aí vamos para a prova 2, que é essa prova que a gente vai fazer, que tem um peso maior. Ela equivale a 50% da nota. Então, por exemplo, se eu tirei 10, eu vou ter 5. Aí eu vou somar 5 e 5 vai ser a minha média. Ok, gente? Ok, Sim, professora. Ok. Sim, professora. E mais uma questão. Com relação à atividade, tem gente devendo atividade. Então, a minha sugestão, eu já cobrei a outra aula, vou cobrar novamente. Gente, façam, porque ela vai compor a nota dessa nota 1 de vocês. Eu estou levando em conta, quem entregou as 3 no prazo, na data certinha, já tem 10. Beleza?
Quem entregou uma atividade com atraso, mas fez as 3, tem 9. Quem fez as 3 e entregou 2 com atraso, tem 8. Quem não entregou nenhuma, tem 0. E eu tenho gente com 0. Tá? E quem entregou as 3 com atraso, tem 7. Então, é muito importante. Eu já tinha passado, eu vou passar novamente no Zap. Quem está com a terceira atividade, eu não vou considerar como atraso, porque ainda está no prazo, ok? Ela encerra no dia 15. É sobre o filme. Mas tem pessoas devendo atividade da psicanálise, que foi dia 18/9, o resumo do livro, que foi dia 31/10. Ok, gente? Sim, Ok, professora. Ok, professora. Então, eu vou passar lá no grupo, no Zap, as pessoas que estão em atraso. Não considero a terceira, só a primeira e a segunda, porque a terceira ainda está no prazo. Aí, se você quer fazer, quer melhorar a nota, garantir, faça. Então, sobre prova, belezinha, dia 19, vocês já podem abrir, que a prova vai estar lá para vocês. Mais alguma questão da prova? Alguma dúvida? Não, professora, tudo certo. Tudo certo? Vocês já anotaram o material que vocês vão separar? Sim, professora, tudo anotado. Sim. Anotei aqui também, Pro. Vou separar ainda hoje também. Isso, Para já começar a deixa. dar uma lida boa. Isso, deixa num cantinho, porque a prova vocês vão utilizar as ferramentas que vocês têm aí disponível e o material foi dado em sala de aula, tá? Para não perder o foco. Às vezes a gente vai na internet, acha o material e está fora do que aquilo que o professor colocou. Então, olha o material do professor e quer melhorar, pode utilizar as outras ferramentas. E muita atenção no prazo de devolução da prova. É dia 27, sem falta. Tá? Cuidado, às vezes a gente acaba perdendo dia e horário, a gente está num ritmo assim diferenciado, ritmo frenético, muita atenção no envio, na postagem da prova lá no Google Class. Quem tiver problemas, entre em contato comigo, para não conseguiu enviar, ou está com dificuldade de envio, eu acho que nessa altura do campeonato, acho que não tem ninguém com dificuldade, né? Está todo mundo já bem esperto no Google Class. Mas se tiver, manda no meu e-mail. Eu prefiro lá, porque ele fica registrado, ele aparece a prova, eu consigo fazer o feedback para vocês. Quando eu faço o feedback, como aconteceu na primeira, não é para vocês mandarem de volta, eu vou fazer de novo? Não, gente, não é para fazer de volta. Porque fez, gerou a nota, já foi. Tá? Não tem como fazer de volta. O feedback é só para vocês saberem quais foram os pontos que vocês deixaram de atender, quais foram os pontos que vocês não conseguiram atender a resposta. É a devolutiva da prova. Então, não é assim. Teve gente que na outra vez eu mandei o feedback, olha, a questão 1 está incompleta. Aí mandava a prova de novo refeita. Não, pelo amor de Deus, não façam isso comigo, tá? Senão eu não consigo terminar. Até porque eu tenho até o dia 17 para digitar as notas das atividades. E depois, acho que até o dia 1º, o dia 2, para digitar todas as notas de vocês. Então, vocês acabam me deixando mais atrapalhada. Teve prova que eu olhei, uai, eu acabei de corrigir, voltou de novo? Estou ficando doida, a prova está dando cria? Então, assim, muita atenção nisso. Eu dei o feedback, é só um retorno do que você errou, o que você pode estar melhorando. Vou colocar lá no Zap todos esses aspectos. Alguma dúvida? Nenhuma, professora.